Então, esse desafio foi passado para mim pela Fabiana. É minha primeira palestra em casa espírita, mas eu gosto de falar, mas eu pretendo ser breve, porque se me deixar falar eu vou longe. Eu sou apaixonada pelo Evangelho de Jesus. Eu adoro, assim, fico como a Emília, às vezes emocionada de falar sobre o nosso Cristo, porque foi um exemplo para a gente e a gente tem que cada vez mais seguir os exemplos dele, porque é a única saída, é o nosso norte e é o que a gente deve sempre seguir, né? Então, quando a Fabiana me passou esse tema, a pergunta, né, o item 31, ele é o último item do capítulo 5, que fala dos bem-aventurados os aflitos. Nossos sofrimentos podem ser úteis para os outros? Antes de pesquisar qualquer coisa, antes até de ler o item do Evangelho, eu fiz uma reflexão de mim mesma. Os sofrimentos dos outros causam alguma mexida em mim? Me faz pensar em algo diferente? O que isso faz para mim? A primeira coisa que me veio à cabeça, que é o que a gente acabou de passar, foi essa pandemia. Ainda não terminou, mas que ainda continua, né? Mas que a gente via os noticiários, a gente passou em família, em amigos, entre amigos, até na nossa casa mesmo, né? O que esses sofrimentos dos outros fez mexer conosco? E se esses sofrimentos dos outros, quando mexeu conosco, se essa mexida foi só momentânea ou ela foi durável? Se isso foi por muito tempo? E essa reflexão, eu acho que muitos de nós se faz, né? Porque até mesmo em alguns momentos que a gente passa com os nossos amigos, não só da pandemia, isso me veio na cabeça a pandemia, mas em momentos rotineiros que a gente passa. E isso foi a primeira coisa. Depois eu comecei a pesquisar e de fato, na minha pesquisa, eu vi que é isso mesmo que traz o Evangelho para a gente. E lá vamos nós. O Evangelho traz o seguinte, a pergunta dele ele já começa com o que é aceitar o sofrimento, né? O que é sofrer? Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Ele faz essa pergunta. Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Aí São Luís vem nos dar esse grande ensinamento. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente, de duas maneiras. Então, materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Então, essa é a primeira parte. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então aqui a gente tira um monte de aprendizado. Quando ele fala de aceitar resignado os sofrimentos e que essa aceitação do sofrimento de forma resignada, que daí eu vou passar para o slide seguinte só para mostrar para vocês que eu fui primeiro buscar o que é sofrimento, o que é sofrimento resignado, o que significa cada coisa. E sofrimento é dor física causada por ferimento, doença, padecimento ou dor moral, amargura, consternação, desgosto, vida miserável, desventura, infortúnio, que a gente tanto vê no nosso Evangelho, infortúnios ocultos, né? E o sofrimento resignado é o sofrimento enfrentado sem revoltas, a aceitação serena do sofrimento.
Aí quando a gente lê no Evangelho ali que o enfrentamento moral, né, o enfrentamento resignado dos sofrimentos pode fazer com que os desgraçados sejam salvados em consequência do futuro. Puxa, então quer dizer que se eu sou imposto na hora que eu volto a uma nova existência, estou numa reencarnação, estou vivendo às vezes numa situação de sofrimento e recebo daquela maneira e estou resignadamente passando por aquilo, eu estou numa depuração do meu espírito, sofrendo por muitas vezes, né, a vontade de Deus, né, por vontade de Deus, posso alcançar uma evolução espiritual muito grande. Então, esse sofrimento, ele é muito importante. A gente vai ver na frente ali o que é sofrimento natural ou voluntário, né? Então, e o que esse sofrimento passado por cada um de nós pode causar, se ele é útil para outras pessoas. Aí vem a questão de como que os outros recebem esse tipo de aprendizado. Aí tem a parte material e a parte moral, né? Então, do que o outro sofre, como que você vê esse tipo de sofrimento? Tem gente que não dá bola, tem gente que entende, tem gente que ajuda. Então nós temos no nosso Evangelho as 10 leis morais, onde tem a lei de caridade, onde a gente deve ser, como que deve ser a nossa situação para com o nosso irmão, de caridade. Devemos ter mãos de agir, mãos de ajudar, né? E daí, na sequência, eu, olhando ali o capítulo 5 dos Bem-aventurados os Aflitos, eu extraí umas partezinhas onde diz assim, que cada dificuldade tem uma causa. Então, se a gente está passando por algum tipo de sofrimento, ou é dessa vida ou de vidas passadas. Então, como nós vivemos também no mundo de provas e expiações, essas experiências em que estamos passando nos fazem progredir. Esse progresso, aí vem a lei do progresso, faz com que a gente identifique a diferença entre o bem e o mal e nos faz compreender a necessidade de melhorarmos a cada dia. Então, com a ajuda do nosso semelhante, é muito mais fácil, né? Então, o sofrimento do nosso irmão, a gente tendo condições de ajudá-lo de alguma maneira, nem que seja com uma palavra, com um gesto de caridade, que não é caridade material, de bens ou de financeiro, como a gente às vezes fala só na caridade nesse sentido, já uma palavra amiga já ajuda e muito, né? Então, também extrair que estamos nesse planeta para reeducação e aprendizado, com o objetivo de evolução espiritual. Então, o sofrimento do outro nos causa também evolução espiritual, porque em nós estando ajudando resignadamente, também estamos evoluindo. Aí, no Livro dos Espíritos, até eu acho que vale a gente pontuar onde que se encontra a pergunta, né? É a pergunta 726. Ele está na parte terceira, onde fala das privações voluntárias, mortificações, onde está falando um pouco de suicídio, tirar a própria vida, aquela questão ali. Deixa eu ver se é bem essa parte mesmo, para eu não me confundir, né? Porque se não posso falar... Não é essa parte não, desculpa. É sobre o necessário e supérfluo. Daí, sobre as privações voluntárias, né? O Kardec fez essa pergunta aos espíritos, ó. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam,
Então, quem está em sofrimento é por uma elevação, progressão espiritual, elevação dos espíritos. Se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Então quer dizer que o sofrimento que eu crio para mim mesmo também me eleva? Aí os espíritos dizem o seguinte: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Então daí a gente tem que agora começar a definir o que é um sofrimento provocado, que daí ele vai chamar de sofrimento voluntário, e um sofrimento que vem de Deus, né? Então, os sofrimentos naturais que vêm de Deus, esses são os únicos que elevam. Então, a gente não pode achar que os sofrimentos voluntários estão fazendo com que o nosso espírito também progrida, né? Então, esses voluntários nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Então, viram que aqui, se o sofrimento natural são os únicos que elevam porque vem de Deus, eles de certa forma contribuem para a utilidade do nosso irmão. Então, se o sofrimento natural, ele contribui, ele vai ser útil para o nosso irmão. Então, ele vem vindo de Deus, ele está elevando o espírito. Agora, se o sofrimento voluntário ele não serve, e é porque ele não concorre para o bem do outro. Supõe-se, aí os espíritos falam assim ainda, supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Aí eles dizem assim, em vez de fazer tudo isso, vistam o indigente, consolem o que choram, tipo, ao invés de ficar fazendo, procurando coisas para achar, no caso, sofrimentos voluntários, vão vestir o indigente, vão consolar os que choram, vão trabalhar pelo que está enfermo, ou seja, vão fazer caridade, sofram privações para alívio dos infelizes. Então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Lei do trabalho aqui, né? Então, quem trabalha, toda forma de trabalho é útil. Então, quem é útil está fazendo bem a Deus. Então, estamos no caminho certo. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Cristo. Então, nessa questão, a gente falou do egoísmo. Agora, a gente vai falar na questão 951, a gente, pesquisando, essa questão, ela está lá na parte 4ª, que fala sobre os desgostos da vida, do suicídio. Eu confundi, por isso que eu estava com ela na cabeça. Então, na 951, ele pergunta assim, Kardec: não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem? Ou ser útil aos seus semelhantes? Tipo, se eu tirar minha própria vida para salvar de outra pessoa, ou ser útil para um semelhante? Aí os espíritos dizem assim: isso é sublime, conforme a intenção. Depende por que você vai fazer isso, né? Em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Então, não é suicídio de que a gente está falando. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem um orgulho amanchado. Então, na questão anterior, a gente falou de egoísmo. E aqui a gente fala de orgulho. As duas palavrinhas que são contrárias que está diretamente ligada a Cristo, né? Orgulho e egoísmo tem que estar fora para a gente conseguir seguir os preceitos de Cristo, né? Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento
que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida, o bem terreno, o que maior apreço dá ao homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre o sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Então tem aí a chamadinha, né? Será que não é mais útil a sua vida do que a sua morte? Então tem que sempre estar pensando. Então, para resumir isso tudo que eu trouxe, o que a gente dá de exemplo sobre isso, né? Quais tipos de sofrimento, o que um pode ajudar o outro. O primeiro exemplo ali que eu dou é resignação dos pais ao criar aos seus filhos, abdicação de suas vontades. Isso, os pais, ao abdicar das suas vontades, estão ali um sofrimento, é um tipo de sofrimento, mas que em prol do outro. Então isso causa uma utilidade para os outros, né? A aflição, a dor e enfermidades pelas quais passamos para a depuração do nosso espírito nos impulsiona a progredir, e isso faz com que quem está ao nosso redor, vendo isso, também é auxiliado, também tendo essa visão, também faz com que alce essa ideia de que, olha, ele está no caminho, essa dor, essa enfermidade pela qual ele está passando, vamos aprender com isso que ele está passando, né? Olha como ele está passando por isso, olha a resignação dele, olha como que mesmo assim, passando por tudo isso, como ele está se... tá vendo a vida, como que ele mudou, como, né? Isso tudo faz com que dá ânimo, né, para a pessoa. Aí esse item, o quarto item, né? Enfrentamento dos sofrimentos, qualquer que sejam eles, com paciência e resignação, pelos simples fatos de acreditarmos na imortalidade da alma. Então, a gente que acredita na imortalidade da alma, a gente tem uma visão mais ampla disso, porque sabemos que não morreremos. Como diz o nosso Wilson, né? A morte não mata a vida, porque somos imortais. Então, ao sabermos disso, sabemos que todo esse sofrimento que passamos é para uma depuração do espírito, é para uma evolução espiritual. Então, sabemos que isso tudo vai ser para nos melhorarmos, como hoje somos a melhor versão de nós mesmos, né? Devemos sempre ser mãos ativas e operantes, com gestos de consolo e palavras de ânimo para encorajar os que sofrem. Quanto mais auxílio damos, mais auxiliados seremos. Isso é uma parte que eu achei muito, muito legal. E é verdade, quanto mais auxílio a gente dá, mais auxiliado a gente é. Desde a gente trabalhando aqui na nossa casa, desde o nosso trabalho, na nossa família, quanto mais a gente se dedica, mais retorno a gente recebe. Empatia com o nosso irmão e caridade, como entendia Jesus, né? Que é difícil de ter os 3 itens juntos, mas aos pouquinhos, cada dia um pouquinho mais, um passinho de cada vez, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Também busquei a oração de Francisco de Assis, que é puro amor. É um grande exemplo de amor. Sublinhei em amarelo o que me chamou mais atenção, né? Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Pensa. E na oração, né? Imagina nós levarmos o perdão, nós sermos nos colocarmos à disposição para sermos esse instrumento, né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde, imagina muitas pessoas
estando em desespero, nós chegarmos lá e levarmos uma palavra de esperança, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz, né? E aí ele fala ali no final da oração, né? O mestre, fazer que eu procure mais. Aquela parte que eu falava ali, né? Que quanto mais eu auxilio, mais eu serei auxiliado. A própria oração diz, né? Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. E quanto mais eu consolo, mais depois eu recebo, né? Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E também, eu sempre aprendi assim, que a gente deve sempre buscar uma mensagem para deixar, que fique mais impregnado o assunto que a gente trouxe, né? E eu busquei uma mensagem, ela se chama Provas Irreveladas. Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, psicografada por Chico e Valdo Vieira. Ela não é muito grande e eu trouxe para ler para vocês, para finalizar esse tema. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnios escondidos em toda parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores. Familiar decepcionado com o noticiário desairoso que vem a saber com respeito ao parente querido, jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais, pai fustigado pela doença incurável de um filho, mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole, cavaleiro bem posto, mal, absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador sem que os outros percebam, viúva atormentada pela falta de garantias no lar, cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos, homem ferido pela consciência na fase de transição entre o passado recente de erros e um futuro de maiores acertos, chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado, criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais, em todos os dias. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abaloa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve as esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências, dos espíritos com os quais convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente da nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Gente, agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Foi isso que eu pude trazer para vocês.